graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um culto de estudo bíblico e nesta noite de quinta-feira, e quero dizer para todos vocês que é uma grande alegria para nós poder mais uma vez reunir na casa do Senhor, mesmo que a gente esteja aí online, isso, cada um em sua casa, mas nós cremos que nós estamos reunidos na casa do Senhor, porque o Senhor habita em cada um de nós, o Senhor está em nossos lares, portanto nós estamos reunidos na presença dEle. Essa questão que nós estamos vivendo atualmente é apenas um momento, uma circunstância, mas nós cremos que logo, logo nós vamos vencê-la e vamos poder ir em frente na nossa caminhada, servindo ao Senhor. Vamos poder reunir na igreja, todos juntos, abraçar uns aos outros, celebrar mais essa vitória. Mas enquanto a gente está enfrentando essa situação, nós vamos caminhando dessa forma, e por isso nós temos a grande alegria, apesar da crise, de saber que, mesmo assim, apesar de tudo isso, o Senhor está conosco, está nos sustentando, e uma das evidências da bênção dEle é nos dar a oportunidade para estudar a sua palavra. Então nós hoje vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Gálatas. Você que está aí nos acompanhando, nós estamos aí no capítulo 5, vamos falar hoje, estamos falando especificamente sobre as obras da carne, e você que de repente está acessando aí a nossa página pela primeira vez, nós já fizemos o estudo aí dos primeiros 4 capítulos, de uma parte do capítulo 5, e agora nós estamos aí na sequência. E hoje nós vamos fazer a leitura do versículo 19, nós vamos meditar um pouco sobre o significado da carne na teologia paulina, certo? Então, o que significa carne? Quando Paulo fala sobre, ele usa a palavra carne em seus escritos, em suas cartas, é claro que os outros escritores bíblicos também usam essa palavra, mas o tempo não nos permite estender muito. Então, por isso que nós limitamos nosso estudo, tendo em vista que nós estamos estudando uma carta escrita por Paulo, nós limitamos o nosso estudo apenas a uma investigação do uso que ele faz dessa palavra nos seus escritos, tá certo? Mas antes da gente começar, você já pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 19 da carta aos Gálatas, e antes então da gente fazer essa leitura, nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor por esse tão grande privilégio que Ele nos dá de poder estudar a sua palavra. Se você puder, aí feche os seus olhos agora, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Acima de tudo, Deus tem sido bondoso, Deus tem sido benigno, tem sido misericordioso, e sabemos que essas realidades que nós enfrentamos, essas dificuldades, elas acontecem, mas nós temos que nos alegrar muito, porque mesmo nelas, Deus tem nos dado a graça de poder enxergar a presença dEle, o mover dEle em nossas vidas. Então vamos orar, vamos agradecer a Ele por isso. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, que foi um dia de profundas experiências de fé com o Senhor, onde pudemos ver a boa mão do Senhor, ó Deus, sobre nós em todos os momentos das nossas vidas, e pudemos desfrutar da companhia bendita do Senhor, nos acompanhando, ó Deus, em qualquer lugar que nós fomos durante este dia. E agora o Senhor nos dá o privilégio de reunir para estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que continue nos abençoando. Senhor, esta reflexão baseada na carta aos Gálatas tem sido tão preciosa para nós, tem nos falado, ó Deus, tanto sobre a necessidade de nós buscarmos uma vida mais de conformidade com a Tua Palavra, uma vida vivida mais na presença do Senhor, através da plenitude do Espírito. Isso significa muito, porque nós sabemos, ó Deus, que nós trazemos conosco a nossa natureza carnal. E é de fato essa tendência humana caída por causa do pecado é que nos leva a fazer tantas coisas que desagradam ao Senhor. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, o Senhor tem nos chamado, tem nos confrontado e tem nos mostrado o caminho a seguir. Ajuda-nos para que a cada dia nós possamos viver mais e manifestar mais em nossas vidas o fruto do Espírito, e ir deixando para trás todas aquelas concupiscências da carne, todos aqueles desejos da carne que tantas vezes, ó Deus, nos atacam, às vezes nos vencem,
e fazem tanto mal para nós e para aquelas pessoas que nos rodeiam. Tem misericórdia de nós. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o que significa da carne na palavra do Senhor, que isso sirva para nos alertar, para nos edificar também e nos preparar mais para poder vencer dessa batalha que às vezes é tão difícil para nós no dia a dia. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, então, vamos fazer a leitura aí. Gálatas 5, verso 19, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, dentro dos propósitos do nosso estudo, nós vamos fazer uma reflexão no momento oportuno, baseado aí em cada uma dessas manifestações da natureza humana que estão presentes aí em vários momentos das Escrituras também, em outros escritos da Bíblia, para nos ajudar a compreender melhor que obras da carne, que concupiscências da carne são estas. Mas hoje, até como uma introdução ao estudo dessas palavras que nós temos, umas palavras meio esquisitas, que a gente fica até sem saber o que significa, mas que tem um significado importantíssimo para a gente lutar contra elas. E hoje nós vamos então falar um pouco sobre o que é carne, né? Como que a gente pode entender isso? Então, amados, né, o nosso estudo, como eu já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, está baseado, aí a sua maior parte, aí no livro do professor William Barclay, intitulado As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, que é um estudo exegético, um estudo de vocábulo, que nos instrui muito, nos ensina muito, e eu creio que assim, quando a gente encontra obras de valor, de embasamento, de fundamento, a gente tem que, vamos dizer, se apoiar nelas. E também nos artigos do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que é editado pelo professor Colin Brown, que também é uma obra que tem nos ajudado muito no entendimento do vocabulário bíblico, do significado das palavras gregas do Novo Testamento, tendo em vista, como você já sabe, que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, certo? Então, quando nós observamos aí, fazemos um apanhado dos escritos do apóstolo Paulo, nós vemos que ele desenvolve alguns conceitos sobre a palavra carne, que são importantes para a nossa compreensão ao fazer um estudo dessa relação que existe entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é de que todos os seres humanos têm essa natureza, têm essa carne. Isso é a natureza do ser humano, é o seu interior humano, não é isso? Todas as seus anseios, seus desejos, suas motivações. E a outro ponto que nós não podemos deixar de esquecer de forma alguma é que essa natureza, ela é corrompida, ela está corrompida pelo pecado. Então, todos os seres humanos são seres humanos caídos pelo pecado. Não existe ninguém que está fora do contexto de queda, da condição de ser humano caído no pecado, porque todos nós somos descendentes de Adão e todos nós, assim como ele pecou, todos nós pecamos. A Bíblia diz que por causa dele o pecado entrou no mundo e a morte, como consequência do pecado, passou a todos os homens. Então nós não temos nenhuma exceção, todos nós. E é essa natureza que nós vamos encontrar na Bíblia algumas referências a ela, e que Paulo, né, a palavra grega usada para definir essa palavra é a palavra sarx. É um pouco diferente da nossa língua, não é isso? Mas enfim, essa palavra. Então aí, nós vamos ver aqui agora alguns aspectos dessa significado dessa palavra carne. Às vezes é um estudo um pouco cansativo, mas vale a pena, porque a gente aprende muito. E depois nós vamos falar então com relação a a carne
contra o espírito. O que significa isso quando Paulo fala que ela realmente é inimiga do espírito? Isso, essa natureza humana. Mas é por causa da queda, porque nós não fomos criados originalmente assim. Então, eu anotei aqui alguns desses esboços aqui, foi baseado nesses dois livros que eu falei. Se você depois até vai com uma indicação, não é isso? O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento é uma obra muito volumosa, mas você pode ler vocábulos por vocábulos, várias palavras teológicas do Antigo Testamento estão lá com explicações bem clássicas e bem claras. De fato é uma obra bem volumosa, são 4 volumes, aproximadamente cada um tem 500, 600 páginas, né? É um livro para pesquisa. Mas esse livro, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, do William Barclay, é um livro que vale a pena ler. Vai a indicação para você. Se você pegar lá, se você já o tiver, ou já tiver ali, você vai ver que aqui, eu estou dizendo aqui é o que está lá, copiei lá. Não é nada meu aqui. Aproveitei esse esboço porque achei muito interessante. E aproveitando, vai com uma indicação de leitura para você. Eu há muito tempo, eu já li esse livro, venho lendo, e tem me ajudado muito na compreensão desse ensinamento bíblico sobre essa questão da natureza pecaminosa. Então aqui, nós vemos aqui alguns destaques com relação qual que é o significado que Paulo usa para a carne. Primeiro, a carne como distinta do corpo. Olha só, no pensamento de Paulo, os pecados da carne incluem muito mais do que os pecados carnais que têm a ver com o corpo, fisicamente falando. Quando ele alista essas obras da carne aqui, que nós vamos estudar a partir do versículo 20, nós vamos observar isso, que, por exemplo, a imoralidade, a impureza, a licenciosidade são práticas pecaminosas que estão no corpo. Aí é a diferença entre corpo e carne, não é isso? Corpo é esse corpo físico que nós temos. Carne, na linguagem de Paulo, é essa natureza que nós temos que hoje está corrompida pelo pecado. Então, a imoralidade, a impureza, a licenciosidade são práticas pecaminosas que estão no próprio corpo, né? A prostituição, assim por diante. Agora, a inimizade, as contendas, os crimes, né? O partidarismo já vai além do corpo, mas é uma manifestação da natureza pecaminosa. Está entendendo o que quer dizer? Então, algumas práticas, alguns desejos dessa natureza pecaminosa são no próprio corpo. A prostituição, isso, a imoralidade, a impureza. Outras práticas, outras tendências estão fora do corpo, por assim dizer, ou seja, está relacionado ao nosso relacionamento com o próximo. Por exemplo, o ciúme é uma manifestação que a gente tem em relação a outra pessoa e não a nós propriamente dito, certo? Então aí, esse primeiro ponto, a carne distinta, não é isso? A gente pode dizer que esse universo da palavra carne então, vai muito além do corpo físico. Tem algumas manifestações dessa natureza pecaminosa, ou seja, da carne, que estão diretamente ligadas, acontecem no corpo fisicamente. Outras estão fora dele, diz respeito, está no campo do nosso relacionamento com o nosso próximo. Segundo ponto, né, a carne como uma condição física do corpo. Então Paulo usa esse termo para mostrar uma condição física do corpo. Por exemplo, ele fala da circuncisão da carne em comparação com a circuncisão do coração. Diz assim, olha, porque não é judeu quem apenas é exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne. Então a circuncisão era aquela prática, não é isso? Aquele cerimonial que era realizado na carne dos meninos judeus, no corpo, e aí ele compara como carne. E aí ele fala também de uma enfermidade física, quando ele escreve aí a sua carta, lá do capítulo 3 da carta aos Gálatas, os versículos 13 e 14, ele diz assim, no verso 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. O verso 14 assim, posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então você percebe que aqui ele está usando a palavra carne como sinônimo de corpo. Não é isso? Aquilo que acontece no próprio corpo, mas espiritualmente falando, trata-se, aí ele usa a palavra carne. Terceiro uso, nós vamos ver aqui, é a carne como sinônimo do ponto de vista humano. Ou seja, ele vai usar a palavra carne, querendo dizer de algumas atitudes que nós temos, isso está relacionadas, são baseadas na visão humana que nós temos da realidade. Então, olha só, essa frase, a gente poderia, então, traduzi-la
da seguinte forma, esse ponto de vista humano. Isso, a palavra carne, seria humanamente falando, ou do ponto de vista humano. Quer ver um exemplo? Romanos 1, verso 3 diz assim, aliás, do 1 ao 3, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas das Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, quer dizer, era como se ele dissesse, o qual, humanamente falando, ou do ponto de vista humano, veio da descendência de Davi. Ou seja, no aspecto humano, veio da descendência de Davi. Por quê? A gente sabe que, né, Jesus Cristo é Deus, como Deus, ele não é descendente de Davi. É descendente de Davi é segundo a carne, humanamente falando. Isso. Outro exemplo que nós temos aqui que Paulo usa é Romanos 4, verso 1, onde ele diz assim, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, ou seja, Abraão, Paulo está lembrando isso, que ele era descendente de Abraão do ponto de vista humano, ou seja, segundo a carne, porque Paulo era judeu, de nacionalidade. Eu não sou judeu, talvez você que esteja nos assistindo agora, participando desse momento, não é judeu, então nós não somos descendentes de Abraão segundo a carne, nós somos descendentes espiritualmente falando, segundo a Bíblia, não é isso? Então, só aqueles que são judeus, aí no caso, especificamente aqui falando, mas a gente sabe que Abraão teve outros descendentes segundo a carne, por exemplo, o povo árabe é também descendente segundo a carne de Abraão, não é isso? Então, outra coisa que nós vemos aqui, né, que Jesus é um judeu segundo a carne. Então, Paulo escrevendo também, você está observando que nós estamos citando apenas os usos que Paulo faz, não dá tempo de citar os usos de outros escritores da Bíblia, não é isso? Então, lá em Romanos capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, são israelitas, se referindo aos judeus, pertences à adoção e também à glória, às alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Observou aí a relação que ele faz? Ou seja, Jesus é o Deus bendito, mas ele é descendente dos judeus segundo a carne. Então, do ponto de vista humano, está usando a palavra carne não como essa substância que faz parte do corpo, mas como um conceito mostrando, não é isso, que é um dos usos da palavra carne. E aí um detalhe importante que nós observamos dos escritos de Paulo é que quando ele usa, né, essa palavra carne nesse sentido, a gente percebe que o assunto não esgota ali naquelas afirmações, que há algo mais a ser dito, ou seja, essas afirmações dele aqui têm implicações teológicas bem mais profundas do que apenas o que foi dito aqui. Por exemplo, quando ele fala sobre Abraão, nós devemos lembrar que isso aí tem implicações profundas quanto à teologia da aliança, quando várias vezes ele vai falar sobre essa questão daqueles que são descendentes de Abraão segundo a carne, é para mostrar que os verdadeiros descendentes de Abraão são os descendentes espirituais. Então você observa que nesse sentido aqui na teologia de Paulo é uma implicação bem mais profunda do que a afirmação mais do versículo que ele está dizendo, né? Ou seja, quando ele faz essas afirmações aqui, ele quer dizer algo mais além do que está escrito aqui, que são as implicações teológicas dessas afirmações, não é verdade? Que estão inseridas em todo o contexto bíblico. Outra uso da palavra carne, que nós vemos nos escritos de Paulo, é como sinônimo de padrão humano, né? Ou seja, o nível, o modelo, o padrão humano, que é distinto do padrão divino. Nem sempre aquilo que a natureza humana estabeleceu, que os seres humanos estabeleceu como padrão, é aquilo que é aceito por Deus, né? Então, observe só, Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Observou aí? Então, quer dizer, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, aqueles que são considerados sábios, que são considerados referências em termos de princípios de vida, segundo os valores do mundo, a sabedoria do mundo, é distinto daquela sabedoria que vem do Espírito. Nem sempre, isso, ou na maioria das vezes, é claro que em alguns casos pode coincidir, mas na maioria das vezes a sabedoria humana às vezes é até contrária à sabedoria divina. Né? E Paulo está usando isso aqui. Então, olha só, quando ele escreve também aos Coríntios, lá no capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ele está defendendo aí os propósitos, né, os seus propósitos apostólicos contra uma acusação de que ele vivia segundo a carne, isso de forma pecaminosa. Então ele diz assim: ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Então, ou seja, Paulo, ele está mostrando para nós aqui, não é isso? Que quando ele planeja, quando ele delibera, não é segundo a carne, não é segundo os padrões dessa natureza humana, os padrões seculares, os padrões humanos, mas os padrões divinos. Então você está observando que desafio que nós temos, muitas vezes essa natureza humana, ela quer determinar as regras. E na maioria das vezes, os anseios dela acabam sendo contrários àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Não é isso? E ainda na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Então aqui, esses textos, Paulo está falando aqui, não é isso que ninguém, ou seja, nós conhecemos segundo os padrões humanos. Se nós conhecemos a Cristo um dia segundo esses padrões, porque alguns deles testemunharam a presença de Cristo, viveram nos dias dele, dizendo agora mais não. Não é por quê? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Essas coisas antigas já passaram e agora se fizeram novas. Não é isso? Então aí nós vemos essa outro princípio que nós vemos aqui, outra visão que Paulo desenvolve nas suas cartas também, é carne como sinônimo de humanidade, né? Ou seja, a expressão de ser humano. Então, por exemplo, lá em Romanos 3:20 diz assim: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. As nossas Bíblias traduzem assim, essa expressão nenhuma carne, as nossas Bíblias traduzem ninguém. Mas a expressão nenhuma carne está lá no texto original grego e quer dizer exatamente isso, né? Ou seja, ninguém, ou seja, a humanidade, ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Nenhum ser humano, estou dizendo, nenhuma carne é sinônimo de ser humano. Ninguém vai ser justificado. Isso? Então, isso, segundo os estudiosos, é um hebraísmo e uma expressão judaica normal. Isso porque a ideia dos judeus, essa expressão carne, é mais real, mais palpável do que ninguém. E a filosofia oriental tem muita dificuldade com aquilo que não é físico, né, que é metafísico, aquilo que não é palpável. Então ninguém é uma coisa muito vaga, mas quando fala carne, aí as pessoas já entendem. Então alguns atribuem essa argumentação, esse uso dessa expressão de Paulo, para poder mostrar que é algo físico, não abstrato. Né? Ninguém é uma coisa muito abstrata, é um conceito. Isso. Agora, carne já é algo físico, já dá para a gente perceber, não é isso? Então, assim, Jesus também vem na semelhança de carne pecaminosa, mas, ou seja, a natureza pecaminosa. Então, Romanos 8:3, Paulo diz assim: porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne,
Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então Deus tomou sobre si a nossa humanidade, ou seja, essa nossa natureza que está caída e consequentemente o nosso ser, corpo e alma estão contaminados pelo pecado. Porque naquele dia da redenção será redimido o corpo e a alma. Então, a carne no sentido dessa humanidade, dessa natureza pecaminosa que nós temos. Né? Então, aí são conceitos que nós vemos de maneira geral, que o apóstolo Paulo descreve aí nas suas cartas. Há muitos outros, mas o tempo não nos permite. Só para você ter uma ideia, você pode observar que, no fundo, esse conceito de carne diz respeito a essa nossa natureza humana, aquilo que está no nosso interior, né, que ele chama de carne. É claro que carne também é essa substância, que tanto tem a carne dos homens e a carne dos animais. Todo ser vivo tem carne, não é isso? Mas aqui esse é um outro uso dessa palavra para mostrar esse outro aspecto que está mais relacionado a essa questão da luta entre o espírito, não é isso, e a natureza humana, tem a ver com a nossa espiritualidade. Por isso, a gente deve ter uma atenção bem cuidadosa com relação a esses conceitos bíblicos, porque isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E aí, à medida que a gente vai compreendendo esses conceitos, que a gente vai trabalhando para que esse relacionamento seja cada dia mais de uma qualidade melhor. Então aí o segundo ponto, nós vimos aí alguns conceitos gerais do apóstolo Paulo. O segundo ponto aí é que ele vai tratar agora, que está aqui mais diretamente ligado a essa carta aos Gálatas, que é essa questão da carne como inimiga do Espírito Santo. Né? Então Paulo trata a carne como o grande inimigo do Espírito, ele diz assim, são opostos entre si. Oposto não é uma coisa que se desvia, oposto é o ponto contrário mesmo, extremo, do outro lado. Então a carne, essa natureza humana, ela é oposta ao Espírito Santo em nós. Por que isso? Porque o corpo é mau, é isso? Não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele nos criou bom, e nós continuamos sendo a sua imagem e semelhança. A questão toda, irmãos, é o detalhe da queda. Todas as vezes que nós tratarmos de espiritualidade, de santidade, de intimidade com Deus, para nós compreendermos bem todos os conceitos estabelecidos na Escritura sobre isso, nós temos que ter essa compreensão clara, temos que estar ciente desse episódio da queda, ou seja, Deus nos criou bons para termos comunhão com Ele lá no Éden, mas entrou o pecado no mundo e agora a morte passou a todos os homens. Então, eu tenho a natureza pecaminosa. Você, por melhor que você seja, você tem a natureza pecaminosa, assim como eu. E nós temos que buscar, então, até essa compreensão para a gente a cada dia tratar. Então, Paulo deixa claramente que os dois são opostos entre si. Não é possível a gente viver na plenitude do Espírito, ou seja, obedecendo o Espírito com profundidade. A plenitude é um ideal, não é isso? A perfeição é um ideal que Deus estabeleceu para nós. Sabemos que nunca vamos chegar. Não é só na glória. Nós estamos, por isso a razão da gente estar sempre crescendo. Mas esse amadurecimento espiritual é fundamental, porque nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo vivendo na carne, manifestando as concupiscências da carne. E aí todos nós precisamos dessa transformação, dessa mudança. Então Paulo, ele deixa bem claro sobre essa questão da inimizade. Não é isso? E aí, quando ele vai tratar sobre isso, ele deixa claro que a carne, quando ele usa a palavra carne, quer dizer que isso é o inverso de ser cristão, ou seja, de andar no Espírito. Então, a carne que é usada no sentido de uma conduta. Ele diz aqui em Romanos 8, 9 e 12, assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, essa ideia de carne é o quê? É uma condição espiritual contrária àquela que o Espírito traz às nossas vidas quando nós estamos em Cristo Jesus. E aí a gente tem que ter cuidado, porque nós corremos o risco de crermos em Jesus, mas não termos aquele compromisso com a santificação e vivemos uma vida na carne. Ou seja, a nossa vida é moldada por todas aquelas concupiscências da carne, por tudo aquilo que a natureza pecaminosa deseja. E a gente às vezes nem percebe. Porque quando a gente fala sobre isso, não é que a gente está pecando, que a gente está
cometendo barbaridades, mas é no dia a dia, nas coisas que aos nossos olhos são simples, mas que aos olhos de Deus são graves também. Então é o dia a dia de cada um de nós, é no nosso falar, é no nosso pensar, é no nosso agir, né? Até mesmo nas nossas ações positivas. Não tem gente que age fazendo bem para depois cobrar? Isso é um exemplo de alguém que está fazendo bem na carne, porque é o jogo de interesse. Quer dizer, se eu faço bem, humanamente falando, eu tenho que ser recompensado. É claro, eu trabalhei, eu doei alguma coisa para alguém, do ponto de vista da carne, eu tenho que receber a recompensa. Do ponto de vista do espírito, não. Do ponto de vista do espírito, aí eu tenho que doar, não é isso? Nós temos que doar uns aos outros. Então, está vendo a diferença em coisas bem simples do dia a dia? Isso se traduz nas coisas simples do dia a dia, não é nas coisas tão complexas que às vezes nem acontecem todos os dias. Então, Paulo, ao escrever os Romanos, ele lembra o tempo quando vivíamos segundo a carne. Ou seja, nós como cristãos, hoje nós temos que ter essa consciência de que lá atrás, sem Cristo, nós vivíamos segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa. Hoje nós vivemos segundo o Espírito. Por isso a luta. Porque nós vivemos segundo o Espírito, mas a carne quer dominar. Essa natureza pecaminosa quer nos dominar frequentemente. E a gente não pode permitir isso. Temos que buscar esse compromisso de vencer. Não é isso? Então aí é o inverso de ser cristão. E, consequentemente, é sinônimo de vida pecaminosa, né? Paulo mostra que andar na carne, estar na carne, é estar sujeito ao pecado. Ser dominado pela carne é ser escravo do pecado. As duas coisas são sinônimas. Você observa quando ele escreve no capítulo 7 da sua carta aos Romanos, no capítulo 13, diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário. Pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, ou seja, a natureza, quando nós semeamos na carne, vivemos cultivando essa natureza pecaminosa, carnal, nós cada dia vamos sendo mais e mais escravizados pelo pecado. Já percebeu aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas cada vez mais têm um coração endurecido? Não admitem ninguém pensar diferente delas, as coisas têm que ser tudo do jeito delas, são gente cheia de picuinha, melindrosa, qualquer coisa está apelando, qualquer coisa está saindo da igreja, qualquer coisa está se levantando contra Deus. Não existem pessoas assim? Por quê? Porque é exatamente o domínio do pecado. A pessoa não consegue viver sem ter raiva daquela pessoa que fez alguma coisa para ela. Porque a gente sabe que a gente erra, a gente ofende uns aos outros. Então, se alguém me fez uma coisa que eu não gostei e eu não consigo viver sem ter raiva daquela pessoa, sem estar sempre com aquela pessoa em mente, pensando em um dia vingar, tem alguns, né, que são assim, dizem cristãos, isso é viver na natureza pecaminosa, isso é ser escravizado pelo pecado. Ou seja, a natureza pecaminosa não deixa a pessoa perdoar, não deixa a pessoa esquecer aquela ofensa que a outra lhe fez. Infelizmente, todos nós lutamos com isso e às vezes alguns de nós chegam a viver de maneira que isso sobrepuje a presença do Espírito em nós, quando ele deveria dominar toda a nossa vontade, todo o nosso pensamento, todo o nosso ser. Então, olha só, a carne é a grande inimiga da vida virtuosa, da vida cristã, ou seja, essa natureza pecaminosa. Por causa dela, a lei se torna fraca, ou seja, a palavra do Senhor, ela se torna fraca. Por isso que o sábio provérbio diz que aquele que se dispôs no coração a não ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é abominável. Provérbios 28, parece que o versículo 3, fugiu agora o versículo, mas é no capítulo 28 do provérbio. Então, quer dizer, a própria palavra de Deus não faz efeito na vida daqueles que têm um coração endurecido. Porque o véu do endurecimento, como Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios, está na mente, está tampando o entendimento da pessoa, ele não consegue entender. Você já viu a pessoa vai no culto, ele ouve a mensagem, quando ele sai lá fora, ele faz totalmente o contrário do que ele acabou de ouvir. Ele lê na Bíblia, ele faz totalmente o contrário do que ele acabou de ler. Porque o entendimento, ele não consegue entender aquilo ali.
entendeu? Então, essa é a grande dificuldade que nós temos e todos nós vivemos isso, né? Então, olha só, na carne não habita bem nenhum, né? Ou seja, nessa natureza, Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum na minha natureza. Então, essa é uma declaração que vai nos mostrar aí com relação à diferença entre o corpo e a carne. O corpo pode tornar-se instrumento para a glória de Deus. Isso, a carne, essa natureza pecaminosa, não, ela precisa ser transformada. E aí agora, ela vai ser uma natureza espiritual. Ela deve ser eliminada e erradicada, ou seja, o crente não pode ser carnal. Carne que torna o homem totalmente incapaz de assimilar o ensino que ele deveria receber. Tá? Em 1 Coríntios 3, 1:3. Além do mais, a carne não pode agradar a Deus. Então, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, verso 8. Então, a carne, amados, é totalmente, essencialmente hostil a Deus. Os ciúmes, as contendas, a amargura são provas de que o homem está vivendo na carne. Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Essa é a grande realidade que nós precisamos enfrentar, né? Então aí fica esse alerta para mim e para você, para todos nós. Nós temos que ter esse cuidado, ou seja, existe essa natureza pecaminosa em nós, é a nossa natureza humana que está corrompida pelo pecado, que ela precisa ser tratada para se tornar uma natureza espiritual. E aí que agrada realmente a Deus, que é conduzida pelo Espírito. Essa é a minha luta, essa é a sua luta, essa é a luta de todos nós. Nós não podemos nunca esquecer desse desafio que nós temos. E aí então, nos próximos estudos, nós vamos, de maneira progressiva, não é isso? Vamos meditar sobre cada uma dessas palavras que constituem as obras da carne, constituem o fruto do Espírito. Você vai ver que tem lições preciosas para nós no significado dessas práticas, que muitas vezes vai servir também para a gente refletir um pouco, porque às vezes isso está presente em nós não percebemos, mas precisamos acordar, sempre é tempo de um concerto com o Senhor. Então, para concluir o nosso estudo dessa noite, eu queria te convidar para você fechar seus olhos, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra tão instrutiva, às vezes pesada, cansativa, de tantos versículos bíblicos, mas que vem para a nossa instrução, para o nosso ensinamento. Então feche os seus olhos, oremos nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela traz ensinamentos profundos, e este, como hoje, falando-nos sobre a nossa natureza pecaminosa, é verdade, Senhor, que nós temos essa natureza em nós, e é verdade também que não poucas vezes nós deixamos de vigiar e nos encontramos sendo dominados, ó Deus, por essas concupiscências da natureza carnal. Tem misericórdia de nós, não nos deixe viver sobre a carne, mas concede-nos a bênção, Deus, de viver no Espírito, de andar no Espírito, para a glória e honra do Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um de nós, pela vida de cada um daqueles que estão sintonizados nesta hora conosco, a vida de cada família, que a graça do Senhor esteja presente em nossas vidas, renovando-nos a cada dia para a glória e honra do Senhor, para que o nosso viver possa ser agradável ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amados, que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. A nossa oração é que Ele não permita que a gente venha perder essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora caminhar para os momentos finais do estudo bíblico desta noite. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
Chegamos ao final do nosso culto de estudo bíblico, então nós vamos agora orar, agradecer ao Senhor por mais esse privilégio que Ele nos deu de poder reunir, poder estudar a palavra, mesmo a gente dessa forma online, mas ainda assim nós temos essa oportunidade de estudar a Bíblia. Nós cremos que, assim como o Senhor falou ao meu coração, falou ao seu também, assim Ele vai nos edificando, nos fortalecendo a cada dia. Então, se você puder, feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor esse privilégio que Ele nos dá. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder aprender um pouco mais sobre os Teus desígnios eternos, que são palavras de vida, que, ó Deus, trazem vida para nós, e pedimos ao Senhor que dá-nos sempre essa oportunidade de poder estudar a Bíblia, ler a Bíblia e ser alimentados. E, sobretudo, desperta em nós a disposição para colocar a Tua Palavra em prática em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada família, agradecemos o cuidado do Senhor, Deus, com cada um de nós, nesses tempos tão difíceis, mas nós temos visto a manifestação da graça do Senhor com muita clareza, nos conduzindo de forma vitoriosa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse restante de semana, que seja uma semana, ó Deus, para cada um de nós de vitórias, de bênçãos, sobretudo que o nosso testemunho possa evidenciar a glória do Senhor para com as pessoas com quem nós convivemos. O Senhor continue nos sustentando, Pai. Queremos expressar aqui a nossa gratidão ao Senhor por tudo, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, tenham um restante de semana abençoado e abençoador para a glória do Senhor nosso Deus. Amém.